Olá, eu sou Dan Rossetto e para mim é uma alegria e uma honra participar dessa rede da República de Mães, desses vídeos onde cada um conta um pouco da sua experiência e da sua maneira artesanal de construir a sua própria arte. Eu queria agradecer a Denise, que é uma amiga, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Nós saímos do mesmo celeiro ali, da mesma região do interior de São Paulo, e é com imensa alegria que a nossa vida continua junta e se cruzando aqui em São Paulo. Agradecer você, Denise, por esse convite, e eu vim falar sobre o meu processo de escrita dramatúrgica para o teatro. Eu sou dramaturgo, além de ator, diretor, escritor, roteirista, mas foi no teatro que eu me fixei e no teatro que eu consegui estabelecer um pouco as minhas metodologias de escrita. Como é que eu penso? Primeiro que eu não consigo escrever por encomenda. Se alguém chega para mim e diz assim, me escreve uma peça, eu preciso que as tormentas e as inspirações, as aspirações, aspirações comecem a soprar e eu sou muito observador também, onde eu vou eu levo meu caderno de anotação, então é parte 1 do meu método de escrita, que é anote. Não tem uma ideia que seja incrível, se você não anotar, você perde. Tenha sempre o seu caderno, seu bloquinho, organize da sua maneira. E é assim que eu tenho feito o meu trabalho. Com o meu caderno organizado, tabela de personagem. E aí eu vou estipulando, decidir. Eu sempre começo pelo título. Se eu tenho um título bom, eu já sei que a minha história vai ser relativamente interessante. A partir do título também eu já consigo definir se vai ser um suspense, uma comédia, uma tragicomédia, um drama. No meu método de escrita, o título define gênero. E a partir desse título eu começo as investigações, eu vou a fundo, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou ver vídeos, seja vídeos científicos, didáticos. Por exemplo, um dos meus espetáculos, o Último Concerto para Vivaldi, que fala sobre um concertista, um violinista que vai tocar o seu último concerto no exterior e ele está ele está morrendo, eu fico tentando contar sem dar spoiler, e ele se inscreve no programa de morte assistida e precisa que o companheiro dele assine o desejo e ateste a história para que ele consiga fazer o procedimento de morte assistida. Então eu comecei a estudar sobre o tema, comecei a saber lugares que fazem, lugares que não fazem, onde é crime, onde não é, a diferença entre morte assistida e eutanásia, até que eu me deparei com o momento em que eu precisava escrever a narração do companheiro deste personagem dizendo como foi a morte assistida. Então eu comecei a assistir vídeos de morte assistida. Então eu costumo dizer que eu sou muito investigativo, meu processo é investigativo. Se eu vou escrever sobre alguma coisa, eu preciso investigar esse universo. Ainda que os meus personagens eles nunca são especialistas naquele assunto, eles estão sempre em descoberta, São pulsões, motivações que levam eles a tomar decisões. Então isso facilita um pouco o meu processo criativo, porque eu também me permito o direito de não ser especialista naquele assunto. Mas quando eu preciso, eu vou também a fundo, pesquiso, seja um advogado, um médico. Uma das minhas peças, uma das personagens acabava sendo assassinada por uma facção criminosa e ela tinha um corte daqui até embaixo, até o ventre. E eu fui atrás para saber o que atesta no laudo. E fui atrás de clínicos, cirurgiões. Então assim, é um processo investigativo. O meu processo de escrita é investigativo. Assim que eu sei sobre o que eu vou escrever, eu anoto frases, leio textos, vejo seriados que falam um pouco e tratam daquele universo, goste ou não, uma ideia, apesar de eu não trabalhar com encomenda, ela tem que ser desenvolvida e para isso você precisa de referência. Vou começar a escrever. Eu tenho uma linha onde eu sempre trabalho na minha dramaturgia 3 temas. Então eu tenho um tema central, que acaba sendo o grande conflito da obra, com o qual eu não posso me desviar. Então eu tenho esse tema central, do início ao fim. Aí eu tenho outros 2 pequenos temas, um que permeia a obra, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, para que eu crie soluções interessantes, dramatúrgicas, conflitos, labirintos para esses personagens, e um último tema
que é sempre uma resolução, ele é um tema do inconsciente, é a cereja do bolo, é o caroço da azeitona, é o que vai explicar de repente um comportamento de um personagem arredio, ou é aquele grande segredo, ou é a bomba, enfim. Então eu sempre trabalho com esses 3 temas, eles são muito claros o tempo inteiro nas minhas obras, mas a minha dramaturgia, os diálogos são muito bem trabalhados. Eu gosto muito de ler, reler, imprimo, risco, rabisco. Eu não sou um autor que consegue terminar um texto em 3 dias, ou quiçá sentar uma noite e fazer. Eu admiro muito os meus colegas que fazem isso, mas eu não consigo. Tem textos, por exemplo, que eu já levei 2 anos e meio, né? O meu primeiro texto para teatro, Manual para Dias Chuvosos, eu comecei em 2008 e ele estreou em 2014. Então ele ficou na gaveta 6 anos. Entre esse espaço de vai, volta, muda, pesquisa. Então, assim, eu não tenho uma prática de escrever para o teatro um atrás do outro, assim, fast food. Eu não consigo, porque eu sou um autor inquieto. Então, se eu vou falar de morte assistida, é um texto que eu vou tratar esse tema. Eu não consigo ficar ali fazendo a jato, porque para mim uma boa dramaturgia ela precisa de bons diálogos, né? O conflito, a dramaturgia, o conjunto de ideias, aquilo que você vai discutir precisa funcionar. Sem contar que eu também gosto de misturar muitos temas. Então, coisas que parecem improváveis eu coloco na obra. Claro que com muita pesquisa. Então, refazendo o meu caminho. Tô lá, tive uma inspiração, anoto. Penso no título, anoto. Começo a escrever, anoto. Frases, nomes de personagens, ideias, pensamentos, rubricas, tudo eu anoto. E eu começo a escrever quando eu tenho já boa parte da minha pesquisa fundamentada, num caderno, impressa, marcada em livro. Então, sempre que eu sento, e ali atrás eu estava num processo de escrita agora de um texto novo, eu vou afastar um pouco, vocês vão ver que tem bastante material ali atrás, olha lá. Então tem computador, tem pasta, tem papéis espalhados em cima da mesa. Então eu não consigo trabalhar se eu não tiver todo esse arsenal. Ainda trabalho de uma forma antiga, eu gosto de escrever bastante coisa à mão. Tem coisas que eu preciso ver a minha letra escrita para que eu consiga criar personalidade dessa obra depois no computador. Enfim, comecei a escrever e isso pode levar o tempo que for. Eu sempre costumo dizer que os personagens precisam descansar. Eles precisam ficar ali maturando, né? Então eu escrevo e aí eu deixo aquilo descansar alguns dias. Aí eu pego de novo, aí eu risco. Aí de repente eu acho que é uma grande bobagem que eu escrevi por impulso. E aí eu recomeço. E aí eu entendo. Então assim, é todo um processo para criar personalidade. Então eu tenho a minha pesquisa no meu caderninho, tudo anotado, eu não deixo passar nada, e quando eu estou de repente na rua e tenho uma ideia, eu anoto no bloco de notas do celular, que é para eu não esquecer. Comecei a sentar para escrever, já entendi que através do título o meu texto é uma tragicomédia, ou um drama, ou uma comediona. Então eu estou com aquilo sempre buzinando ali na minha orelha. Estou com o meu material em cima da mesa. Começo os meus diálogos lembrando dos meus temas, aquele que é do início ao fim e tem que estar presente. Eu não posso fugir dele em nenhum momento, porque se eu fujo desse tema, eu descarrilho meu trem. E aí eu tenho que recomeçar. E outros 2 temas menores que estão ali, na verdade, para me ajudar a abrir labirintos, né? Eu abro portas e depois fecho. Sempre gostei de trabalhar. Isso está acabando. Mas sempre trabalhei com personagens ímpares e sempre gostei de 3 personagens. Porque eu acho assim, se eu tenho 2 pessoas conversando e eu tenho uma fora, tem alguém falando dela e isso vai gerar conflito. A hora que ela voltar, eu inverto. Aí são os outros 2 falando da outra. Aí a hora que eu junto os 3, a plateia quer ver o circo pegar fogo. Eu comecei fazendo isso, aí depois eu rompi isso, óbvio. Eu estou escrevendo um texto nesse momento que são para 2 atores. Consegui descer essa escala de personagem, está sendo interessante trabalhar desse ponto de vista de que eu não tenho uma terceira figura para virar um bode expiatório, né, ou uma orelha. Ali os 2 são engrenagem um do outro. Está sendo um exercício bem interessante. Mas também já escrevi peça com 17 personagens, inspirado no universo da Agatha Christie. Comecei a escrever ainda muito jovem na faculdade, escrevendo roteiro, caixa de leite, anúncio de propaganda de jornal.
Escrevo minha primeira peça em 2000 e depois vim tateando. Como eu sou diretor, eu também adaptei muita coisa da minha obra para o teatro, então que me permitiu ter essa liberdade estética de poder olhar para um texto não só como uma obra dramatúrgica publicada, escrita, mas também como imagem, né? Eu olho um texto, eu vejo imagem, então isso me ajuda muito no meu processo de escritor, mas eu assino a minha primeira peça em 2014, profissionalmente, o que é muito recente. Tenho 15 textos escritos, aí aproveito vocês para conhecerem o meu Instagram, que é @danrossettodramaturgia. Vocês podem, tem um catálogo dos meus textos que vocês podem solicitar para leitura. E basicamente é isso, né? Eu sempre trabalho com essas inquietações do cotidiano e, óbvio, né? A gente precisa ser esponja para tudo que há no mundo, para as dores, para os amores, para os prazeres, para assuntos políticos, culturais, religiosos. Nós, pelo menos estou dizendo, a minha categoria de criador de conteúdo, principalmente de conteúdo dramatúrgico, nós precisamos ser esponja, né? Quanto mais a gente se arrisca a olhar para o mundo, né, de uma forma crítica, mas também de uma forma amorosa, de uma forma imparcial e muitas vezes se colocando, a gente vai criando repertório. Então, não adianta, eu vou escrever sobre coisas que permeiam o meu mundo. Então, e claro que a gente fica atrás de boas histórias. Todo escritor fica atrás de boas histórias, de bons argumentos, enfim, de ideias, né? A gente é sempre inquieto, mas é importante que a nossa experiência também transborde, porque é um dom que você não sabe de onde vem. Quem é vocacionado para escrever, depois de um tempo, precisa de técnica, mas além da técnica, tem também uma fonte inesgotável, que são as nossas referências. E tudo aquilo que a gente busca para transformar em obra. E um texto é uma coisa impressionante porque ele fica, né? E milhões de versões podem ser feitas a partir daquela experiência. Então é isso, gente. Eu queria contar um pouco dessa minha experiência de escrita que culmina nesse meu desejo de imortalizar pessoas. Para mim, os personagens, depois de um tempo, eles viram amigos. Às vezes pessoas não gratas, mas eles passam a existir. Então, tirar do papel, tirar da cabeça, botar no papel e fazer essa figura existir, né? Sabe-se por quantos anos, é uma arte, é uma missão. Eu queria agradecer de novo você, Denise, por essa iniciativa e pelo convite e por permitir que eu esteja na sua vida e você na minha, e que as nossas histórias continuem se cruzando. E é isso. E vamos ensaiar de escrever alguma coisa juntos, porque eu sei também que você é danada para isso. Obrigado, gente.